modernista baseou-se na ideia de que as formas das artes e da vida cotidiana da época estavam ficando ultrapassadas, e o ideal era criar um novo período cultural, o modernismo. No Brasil, o modernismo chegou com a Semana de Arte Moderna em 1922 em São Paulo. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902 e morreu no Rio de Janeiro em 1987. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, cronista e contista. Seus primeiros trabalhos foram publicados no Diário de Minas. Ele foi considerado por muitos o mais influente poeta do século XX. O poema que iremos ler se chama Noturna Janela do Apartamento, de Carlos Drummond de Andrade. Silencioso cubo de treva, um salto e seria a morte, mas é apenas sob o vento. A integração na noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito, somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder na escuridão absoluta, como o líquido circula. Suicídio, riqueza, ciência. A alma severa se interroga, e logo se cala, e não se sabe se é noite, mar ou distância, triste farol da ilha rasa. A obra Sentimento do Mundo termina com um poema melancólico chamado Noturna Janela do Apartamento, que metaforiza, em versos contínuos, a vida como uma corrente sanguínea. E ele diz como a sua filosofia de vida, como que a soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder na escuridão absoluta como o líquido circula. Ele tem uma intensidade lírica, é um ritmo métrico de 6, 7, 8 sílabas métricas. O poema tem uma grande dose de melancolia, como diz aqui. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito, somente a contemplação de um mundo enorme parado. E ele também pensa até em se matar, em um suicídio. O estilo barroco nasceu em decorrência da crise do Renascimento, que foi um período marcado por muitas turbulências religiosas. O barroco tinha como sua principal ideologia a contra-reforma religiosa. Então, o poeta barroco tinha como um de seus objetivos convencer, conquistar e impor admiração sobre os leitores. O poeta barroco fazia muito uso de figuras de linguagem, principalmente a metáfora e a hipérbole, e normalmente usava a linguagem mais rebuscada nos seus poemas. Foi um momento da história em que as pessoas voltam a ter insegurança, ter medo da morte, questionar a vida, o tempo em que a vida passa. Então, foi um período muito conturbado. E nos poemas nós notamos isso porque em alguns momentos os autores começam felizes, satisfeitos, apaixonados, pecando, e logo em seguida já tem uma mudança de figura e eles começam a mencionar a morte, pedir perdão a Deus. E esse período, na verdade, é marcado por essa instabilidade, por essa insegurança das pessoas que também eles demonstram em seus poemas também. Gregório de Matos nasceu em Salvador e morreu em Recife. Estudou na escola dos jesuítas e formou-se em Direito em Coimbra, Portugal. Foi considerado o primeiro poeta brasileiro e ficou conhecido como Boca do Inferno, pois fazia em suas obras muitas críticas à sociedade. Gregório de Matos cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. Todos seus poemas são fruto de muito estudo e pesquisas, pois ele não publicou nada em vida, e por essa razão também se tem muitas dúvidas quanto à autenticidade de certas obras. O poema escolhido foi Buscando a Cristo, de Gregório de Matos. A voz correndo voo, braços sagrados. Nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estais abertos, e, por não castigar-me, estais cravados. A voz, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos. Pois para perdoar-me, estais despertos, e por não condenar-me, estais fechados. A voz, pregados pés, por não deixar-me. A voz, sangue vertido, para ungir-me. A voz, cabeça baixa, para chamar-me.
A voz lado patente, quer unir-me. A voz cravos preciosos, quer atar-me. Para ficar unido, atado e firme. O poema está distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos. Os versos são decassílabos e as rimas estão dispostas no primeiro e no segundo parágrafo, elas são interpoladas. É A, BBA e ABBA. Na terceira e na quarta, elas são intercaladas, CDC e DCD. As figuras de linguagem presentes nesse poema são anáfora, quando há repetição no começo com a voz e a voz, e a metonímia, que é quando o lírico se refere ao Cristo através dos braços, da cabeça e do sangue, quando ele diz cabeça baixa, sangue vertido e braços cravados. Neste poema, o lírico transmite criticando a obrigação que Deus tem em perdoar os pecadores, mesmo que estes pequem conscientes e com frequência. Na primeira estrofe, ele afirma que pode viver uma vida de pecado. Já que os braços de Cristo estão cravados, ele não poderá puni-lo. Na segunda estrofe, ele continua dizendo que Cristo é obrigado a perdoar os pecadores. E afirma isso ao dizer que pelo fato dos olhos de Cristo estarem cheios de lágrimas, ele não pode ver o erro cometido. A estrofe mostra que Cristo está fraco e por isso não consegue perdoar os pecados, mas tem certeza que conseguirá uma força para perdoar. Na última estrofe, ele faz uma conclusão radical, dizendo que mesmo por pecar muito e por toda a vida, todos têm direito do perdão. O arcadismo é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. Tem características reformistas, pois tinha o intuito de dar novos ares às artes e aos costumes da época. No Brasil, o arcadismo teve 2 momentos, o poético e o ideológico. Suas principais características são o uso da linguagem simples, valorização da vida urbana, entre outros. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 1744 em Porto e passou uma parte de sua infância no Brasil. Ele ficou conhecido por escrever uma tese com princípios iluministas. Ele foi preso e exilado para Moçambique, pois foi acusado de fazer parte da Conjuração Mineira. Se apaixonou por Maria Doroteia, musa inspiradora de seus poemas. Sua principal obra é Marília de Dirceu. O poema que eu irei falar de Tomás Antônio Gonzaga é Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto, graças Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças Marília bela, graças à minha estrela. Na obra da Lira 1, uma obra de Maria de Dirceu, o eu lírico é apaixonado por Marília e declara o seu amor com simples palavras. Na primeira estrofe, o eu lírico faz um autorretrato onde ele é um pastor. Fez assim várias afirmações, tentando estabelecer claramente que ele tinha uma condição social, o que sugere tratar-se de alguém, um pastor merecedor do amor de Marília. Na segunda estrofe, mantém os elementos arcádicos: fonte, pastores, monte, cajado e sanfonia.
de seu compara seus dotes artísticos aos outros pastores que habitam o mesmo monte. Nesta obra é possível identificar o pastoralismo com palavras como vaqueiro e pastores. E há otimismo nos versos. Graças Maria Bela, graças a minha estrela. As estrofes são construídas em 10 versos, sendo as duas primeiras estrofes decassílabas. São constituídas em 10 versos, sendo os dois primeiros estrofes decassílabas. As rimas são alternadas e opostas. A, B, C, D, D, C. O romantismo foi um período cultural, artístico e literário que se iniciou na Europa no final do século XVIII e se espalhou por todo o mundo. Suas principais características são valorização da emoção, individualismo, liberdade de criação e o amor platônico. No Brasil, é iniciado em 1836 e ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração é a geração indianista, a segunda é conhecida como Mal do Século e a terceira é a Condoreira. Álvares de Azevedo nasceu em 12 de setembro de 1831. Ele foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica. Suas obras retratavam o mundo interior e por isso ele era considerado como um poeta da dúvida. Os poemas dele falavam do tédio da vida, frustrações amorosas e o sentimento em relação à morte. O poema é de Álvares de Azevedo e se chama Adeus Meus Sonhos. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Miséria, voltei meus pobres dias. A sina doida de um amor sem fruto. Minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus, morra comigo, a estrela dos meus cândidos amores. Já não vejo meu peito morto, empunhado sequer de murchas flores. Estrofes. Cada verso é decassílabo. Os segundos versos rimam com os quartos. A figura de linguagem encontrada é a antítese, presente em tanta vida que meu peito enchia, versus no meu peito morto. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico afirma que tem consciência da sua morte e por isso se despede dos seus sonhos. Ele diz que não vai sentir saudade de nada e completa dizendo que essa morte vai acontecer em sua mocidade. Na segunda estrofe, ele compara o sentimento da dor, da perda de uma pessoa amada, com o sentimento da morte, e ainda diz que já sofreu amores que não foram concretizados. Na última estrofe, ele demonstra que morrerá sem ficar com a sua amada. E ele ainda afirma quando diz: já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores, que o espírito dele observa o seu próprio corpo. Bom, eu vou falar sobre as comparações, né, as semelhanças e a diferença dos poemas. E percebi que o poema Buscando a Cristo, o Adeus Meus Sonhos e o Lira 1 apresentam rimas, sendo que cada uma delas apresentam rimas diferentes, são compostas diferentemente. Uma alternada, a outra intercalada, a outra interpolada. E o único poema que não apresenta rima é Noturna, a Janela do Apartamento. Eu vou falar sobre as metrificações, a metrificação do poema Buscando a Cristo e Adeus Meus Sonhos. São decassílabos, né, possuem metrificação, e o Lira 1, os 8 primeiros versos são decassílabos e os 2 últimos são hexassílabos. As figuras de linguagem que predominam principalmente são as do Noturno na Janela do Apartamento e buscando a Cristo, né, que são também figuras de linguagem diferentes.